Boa noite a todos. Nós vamos continuar o nosso estudo da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Vamos ver um pouco mais do versículo 17. Romanos, capítulo 1, versículo 17. Porque nele, a justiça de Deus, no Evangelho, a justiça de Deus se revela da fé para a fé, conforme está escrito, o justo viverá da fé. Estávamos falando a respeito de justiça, vamos continuar abordando esse tema. O padrão humano é insatisfatório. Jamais poderíamos, nós, seres humanos, estabelecer e administrar com justiça o padrão do que é bom ou ruim, certo ou errado, porque nosso julgamento seria distorcido por nossas motivações egoístas. Afinal, apenas para tornar o argumento o mais esclarecedor e prático possível, aos olhos de quem, além de você e seus irmãos, sua mãe é a melhor mãe do mundo? Não é coincidência que seja exatamente a sua a melhor mãe? Esse mesmo protocolo pode ser utilizado para os melhores filhos, maridos, esposas, filhas e netos, etc, do mundo. Agora deixe-me esclarecer como é que você chegou a essa conclusão, a de que a sua é a melhor mãe do mundo. Quem mais, desde que nasceu, tem sido o maior alvo do amor, bondade e paciência dela? Você. Isso mesmo, seu julgamento está totalmente baseado no seu egoísmo. Se você ainda assim continua negando, o que mais pode ser dito? Afinal, se nós não conseguimos concordar nem em coisas tão triviais de que pessoa seria a melhor mãe do mundo, porque cada um escolheria a sua própria, coisas triviais e pequenas, terrenas, que dirá de coisas eternas e espirituais? Demos um passo mais à frente e pensemos sobre o pecado. Qual, pelo seu julgamento, é o mais odioso? Não precisa responder. Todos nós elegemos um ou mais pecados, diferentes ou não, como os mais desprezíveis, injustificáveis, imperdoáveis dentre todos. Cada um de nós elege. Não há como negar. E eu sei que enquanto estou falando isso, sua mente está trabalhando inquieta e autonomamente nisso. Quem sabe até convencendo a você mesmo de que você está certo nesse seu discernimento, de que o que você elege, o pecado que você elege é o mais grave. Mas se eles se diferenciam de pessoa para pessoa, se nem todo mundo está de acordo com você, cada um elege tem sua própria despreferência de pecado, se não existe consenso, qual então seria o maior e mais terrível dos pecados? Quem está certo? Quem de nós está certo? O que deve ser perdoado e o que jamais pode ser absolvido? Não, eu não pretendo entrar em uma contenda tão frívola ao procurar justificar minhas próprias razões para o que a minha mente elegeu que seja certo ou errado, maior ou menor. Todo e qualquer pecado é uma afronta à santidade de Deus. E, portanto, razão suficiente para que cada ser humano mereça a condenação. Ao invés disso, deixe-me pôr um pouco mais de brasas vivas sobre a sua cabeça. Já parou para pensar que o pecado que, ao seu ver, é o pior dos pecados, é exatamente aquele pelo qual você não tem fraqueza? Pense sobre isso. Novamente, você. E não Deus. Não. Nem é e nem há de ser assim. O padrão necessariamente tem que ser Deus e não nós. Se é isso que a Bíblia nos ensina sobre gradação de pecado,
que de fato, no que diz respeito ao nosso status de cada ser humano, seja qual for sua fraqueza, diante do juiz é o status de condenado, de culpado, e não tendo justiça própria, a única forma de o injusto, pecador, relacionar-se com aquele que exige justiça perfeita é que ele, esse pecador, receba essa justiça de uma fonte externa, capaz de produzir a exigida. As Escrituras nos ensinam que é exatamente assim que ocorre com aqueles que serão salvos. A justificação de que necessitam lhes é atribuída pela instrumentalidade da fé. Eles creem e recebem justiça. Mas, embora gloriosa, libertadora e que deveria ser recebida e aceita como o maior dos tesouros desta vida, esta é a informação mais incômoda e, de fato, odiosamente repulsiva no Evangelho para todos os não salvos. Esta é a pedra onde muitos, de fato, todos os perdidos, têm tropeçado. Isto porque os seres humanos preferem suas próprias fábulas à verdade. Eles se convencem a si mesmos de que já fizeram o suficiente. E, desprezando o que lhes ensina a palavra, vivem a ilusão de que está tudo bem entre eles e o Criador. E nós temos visto que não. E continuaremos a ver. Porque são injustos por natureza e, por essa razão, apegar-se a algo tangível, como suas próprias obras, é a única coisa que lhes dá conforto e segurança. Algo que lhes custe suor, sangue e lágrimas, para que possa dizer, fui eu também. Ele fez a parte dele, mas eu fiz a minha, na salvação. Mesmo sabendo que se o seu vizinho, tão pecador quanto ele, pudesse conhecer seu coração, o condenaria. E que ele, o pecador, tão pecador quanto o seu vizinho, se pudesse lhe conhecer o coração, também o condenaria. Então, se tudo o que fazemos não é suficiente nem mesmo para nós próprios e para os nossos vizinhos, se eles soubessem. Certa vez eu estava conversando com uma pessoa e disse, quem te amaria se soubesse exatamente quem você é? Ele disse, ninguém, apenas Deus. Então, se tudo o que fazemos não é suficiente nem mesmo para nós próprios, seres caídos e detentores de padrões de justiça, como tão baixos, como poderíamos satisfazer a soberana majestade? Jamais. Não pense jamais que você pode conseguir realizar isso. Apenas recebendo a justiça alheia é que o ser humano pode ser salvo e se relacionar com Deus. E quando o Evangelho lhe diz, descanse, apenas creia, eles não conseguem, pois segundo pensam, há que custar alguma coisa. Nada é de graça. Não descansarei, não acreditarei, exceto se eu mesmo estiver envolvido diretamente. Apenas creia, diz o grande rei. Isto seria bom demais para ser verdade, diz o homem incrédulo. Nada nesse mundo é assim. De fato, nada desse mundo é assim. A aplicação da justiça, consolo do salvo. Mas ao eleito, ao crente, quanto consolo nos provém de tal afirmação? De que nós não somos capazes, mas alguém fez no nosso lugar. Seus muitos pecados, por mais terríveis que sejam, não podem destruir a sua fé. É ela quem sempre lhe leva ao arrependimento genuíno. Está seguro. Conforme está escrito, o justo viverá pela sua fé e não pela sua própria justiça. A diferença entre viver pela fé e não por justiça é que se fosse pela justiça, pela nossa justiça, isto nos daria a falsa ideia de que, de certa forma, a salvação dependeria também de nós.
que participamos dos espólios da épica batalha do Calvário, e isto redundaria em orgulho pecaminoso, em apropriação indébita, enquanto que a justificação pela fé somente nos torna totalmente dependentes, mendigos à porta do palácio celestial. E sabemos muito bem pelas Escrituras em que posição Deus prefere que estejamos. Certamente podemos inferir que a fé é a válvula de escape do que se torna consciente pelo Evangelho de sua incapacidade inata para satisfazer as exigências da justiça divina. A fé. Mas não é o caso de que Deus tenha aberto mão de sua justiça para poder relacionar-se com suas criaturas. Não, ele jamais poderia fazer isso, pois justiça faz parte da sua natureza, e abrir mão dela seria negar-se a si mesmo, a sua própria natureza, o que é impossível, segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 13, a segunda parte. O que de fato acontece, pasme, pecador, é que a justiça, que neste contexto é a vingança divina contra o pecado, em toda a sua completude se realizou definitivamente no Gólgota, vitimando aquele que era de fato justo, na mais perfeita expressão da palavra. Por isso, podia receber o reconhecimento do Pai em favor ou em lugar de quem não podia. Não há justiça em nossa natureza, mas há sim na de Cristo. E o Evangelho nos diz que esta sua justiça pode, de alguma forma, ser nossa também. Que ela pode ser graciosamente aplicada, creditada a nós. E esta fé, que é produzida pelo Evangelho, nos diz que a vingança divina contra o pecado que ele sofreu lá no alto do Gólgota não era contra os seus pecados, porque ele era santo e não tinha pecado, e sim os pecados daqueles por quem ele morreu, pode ser depositada em nossa conta, saldando nossa dívida diante do Pai. Esse é o único jeito de nossa dívida ser quitada. Este mesmo e único Evangelho bíblico nos garante que, embora nos pareça inacreditável, não há outra. Esta é a Boa Nova. Evangelho é Boa Nova. Sim, tudo isso, por melhor que possa nos parecer, é verdade. Aquele que de nós exige, aquilo que de nós exige, ele mesmo cumpriu em nosso lugar suas próprias exigências. O Evangelho nos ordena e constrange, creia, e tudo está feito. João 19:30. E nós cremos, e tudo está feito. Deus abençoe a todos.